Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos o Roberto Leon, ele que é CEO da E-Wave Brasil. Leon, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. Ô, Daniel, obrigado. Fazia tempo que já estava me convidando. Finalmente deu certo de a gente conseguir marcar aí nessas indas e vindas das viagens. É uma imensa satisfação estar contigo, Leon. E você está sempre nessa ponte Brasil-Israel, o que faz com que exista muita riqueza de conteúdo, mas a gente entende que a agenda também é apurada. Então, conseguimos aí essa janela para poder trazer todo o teu conhecimento, compartilhar essas novidades, insights, pensamentos e inspirações com o público que acompanha aqui o Repórter 360, tanto pela tela da TV Band Paraná, quanto pelos canais digitais do programa e da emissora. Falando aqui de Israel, eu gostaria de começar o nosso papo, Leon, falando sobre a nação empreendedora, Israel como Startup Nation. Fala um pouco para nós dessa realidade. Bacana. É conhecido no mundo que Israel é uma startup nation, né? Ela é, é um país que cria empresas que vão para o mercado, ela é uma nação de empreendedores. Tem vários motivos para isso, eu vou falar um pouquinho disso, mas em termos mercadológicos, uma coisa que eu sempre pensei é por que que isso acontece, né? Em termos mercadológicos, é uma coisa muito simples. Apesar de Israel criar tecnologias muito bacanas, muito inovadoras. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos e o pessoal nem sabe que são ferramentas de Israel, mas ela é um país que tem 10 milhões de habitantes. Só que São Paulo, que é a minha base, tem 12. Então, quer dizer, é um país que cria tecnologias gigantes, mas não tem mercado para expandir. Por isso que ela tem que sair para fora, por isso que ela empreende, por isso que são startups que são vendidas, né? Então, é uma coisa que é muito tocante para quem gosta da área de tecnologia ver isso acontecer. Você tem alguma ideia de por que que isso é assim? Por que que Israel tem esse perfil? Olha, gostaria de ouvir do expert. Estou longe de ser um expert, né? Mas é uma coisa muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com o perfil do país, primeiro, que é um país que tem escassez de recursos, é um país que não tem água, não tem petróleo, é um ninico lá, o pessoal é um, sei lá, ponta a ponta de Israel tem norte a sul, é 600 quilômetros, e leste a oeste é 100 quilômetros. Então você imagina que é um país muito pequeno, sem nenhum recurso natural, e tem uma grande influência do exército. Eu não sei se você sabe, em Israel é obrigatório o exército para homens e mulheres, todo mundo chega aos 18 anos, homens 3 anos e mulheres 2 anos. Todo mundo tem que servir para o exército. Então, o que acontece? Nesse período, essas pessoas elas acabam se aprofundando em alguns assuntos que são muito bacanas em termos de trabalho no futuro. Então, eles aprendem liderança, eles aprendem a trabalhar em equipe, eles aprendem a ter disciplina e tem um amadurecimento muito rápido, muito contínuo. E aí você tem um trabalho, especialmente no exército de Israel, é um exército com ponta de tecnologia, né, em termos de defesa, em termos de inteligência, né, e a logística é absurda. Então, são coisas que o garoto ou a garota lá com 18, 19 anos está lidando com coisas ponta de lança. Então, quando esse pessoal sai do exército, eles saem com uma cabeça totalmente diferente do resto do mundo. Então, eu acho que aí esse cara tem a vontade de ir para o mercado, a vontade de criar coisas novas, né? E tem uma outra coisa que eu acho que faz muita diferença para o mundo dos negócios, da cultura de Israel. A cultura de Israel é uma cultura de muita sinceridade, às vezes até muito cru para quem é brasileiro, né? A gente está muito acostumado a adorar a pílula, você sabe, né? O brasileiro não sabe dizer não. A gente manda a proposta para o cliente, depois fica 3 meses ligando, ele não fala não, ele só não te atende, mas ele não te fala não. É É uma coisa que você... dramático, Leon, dramático. Dramático. A realidade de todo vendedor. O cara quer ouvir nem que seja não. Respondam, respondam. É Público isso. que nos acompanha. E para pegar a Respondam se você proposta, não quiser 3 dias, comprar. né? Não, proposta é amanhã, proposta amanhã, proposta amanhã, depois 6 meses e a pessoa não responde. Em Israel não existe isso. Israel tem uma sinceridade muito grande. O cara vai te falar não na sua cara e isso não, ninguém se sente mal com isso, ninguém se sente ofendido com isso. Eles sentem que é normal. Você quer tomar um café amanhã? Não.
Aqui no Brasil, vamos marcar um café, né? Não sei o que. Então, essa cultura de sinceridade também é uma coisa bacana que eu acho é, que impacta aí essa cultura do povo de Israel e faz com que esse povo vá criando negócios, vai empreendendo. E óbvio, você vai empreendendo, empreendendo, empreendendo. Algumas dessas empresas vão ter sucesso, algumas das empresas vão crescer e algumas delas vão virar unicórnios, né? Você já ouviu falar dos unicórnios israelenses? Alguns, alguns. Quais são os que você coloca aí como os destaques mais recentes que a gente possa enumerar, Leon? Eu vou chegar no mais recente. O mais recente, eu vou deixar para o final, porque é a maior compra da história do Google. É uma empresa israelense que foi feita semana passada, mês passado, uma coisa muito recente. Mas eu vou começar a história lá de trás, para você entender como vem sendo criada esse perfil de nação empreendedora. Nós temos idade, talvez a maioria dos teus espectadores não tenham, mas você lembra do ICQ? Super. ICQ? Sim, ICQ, genial. O ICQ oh, brasileiro. oh, 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 era como foi o start das mensagerias. Não existia WhatsApp, não existia Messenger, não existia nada disso. Era o ICQ, que era ponta a ponta nos computadores, não era via telefone, era no computador. A empresa que criou o ICQ era a Mirabilis, que era uma empresa israelense. Ela foi comprada em 1998 pela AOL, lembra da América Online? Já nem quase a gente nem existe mais. Na época foi um absurdo, 287 milhões de dólares. Estamos falando de quase 30 anos atrás, Daniel. Quase 30 anos atrás. E o ICQ foi a origem de todos os mensageiros que a gente vê hoje. Todos esses que existem hoje, a origem da tecnologia foi do ICQ. Vou pular aí uns 15 anos para te falar uma muito significativa. O Waze. Todo mundo usa o Waze no mundo inteiro. Não sei se você sabe, São Paulo é o maior cliente, o maior usuário de Waze do mundo, em termos de número de usuários, é israelense e foi adquirido pelo Google em 2013. Na época era um absurdo, estamos falando 12 anos atrás, 1,1 bilhão de dólares. O Waze foi comprado pelo Google. E o Google já tinha o Google Maps. Para você ter uma noção da importância do Waze, o Google já tinha o Google Maps. E ainda assim pagaram 1,1 bilhões pelo Waze. Depois disso teve a Viber por 900 milhões, que foi comprada em 2014. A Mobileye foi comprada pela Intel em 2017 por 15,3 bilhões. A Mobileye ela desenvolve uma tecnologia de assistência ao motorista e condução autônoma. Então essa tecnologia hoje em dia é usada para todos esses carros que estão criando tecnologias autônomas. Tem um pouco de Mobileye lá dentro, origem israelense. A ONU foi comprada pela Salesforce. A Resident foi comprada também em 2024. A Biotech, a Biocat, uma empresa de segurança cibernética, foi comprada em 2024. E aí a gente chega em 2025, a maior compra da história do Google, comprou a Wiz, agora por 32 bilhões de dólares. Oh, Quando o Waze foi vendido por 1,1, a gente já achava muito. A Wiz foi vendida por 32 bilhões de dólares para o Google. Então, daí que vem essa história de Startup Nation, de criação de tecnologias, de coisas inovadoras. É uma coisa muito bacana que você vê no mercado de Israel. Bem bacana isso. Leon, você é CEO da iWave aqui no Brasil. Agora, a iWave é uma empresa cujo berço é Israel. Então, conta para nós como você entrou nesse cenário de tecnologia, como você acabou se tornando líder desse braço aqui no Brasil, da empresa israelense, compartilhando aqui com o nosso público. Bacana. Para chegar de como eu fui para Israel, na verdade eu sou brasileiro, nasci no Brasil, vivi no Brasil quase 51 anos, e eu migrei para Israel em 2020, né? Um pouco do cenário do brasileiro, a área de tecnologia estava muito ainda desgastada, não tinha um trabalho forte em novas tecnologias, né? A gente estava muito patinando no que vinha de fora, e eu comecei a ver algumas coisas que
são absurdos que existem em Israel. Eu acho que no próximo bloco eu conto um pouquinho para deixar o pessoal com curiosidade. Eu falei, pô, Israel pode ser um caminho. E eu encontrei aqui em 2019 com um amigo meu que tinha feito, se mudado para Israel há uns 6, 7 anos atrás. Ele falou, cara, Leon, você tem aí quase 30 anos de experiência na tecnologia, você fala várias línguas, você é judeu, você está no Brasil. Meu, a área de tecnologia aqui em Israel fatalmente vai ter muita vaga para você. As empresas de Israel querem vender na América Latina. Você fala português, você fala inglês, você fala espanhol. Vem para cá que você vai arrumar emprego, certeza. Beleza, 2019 eu fui lá fazer uma prospecção, conversei com mais de 20 amigos, visitei 10 empresas e realmente o cenário era sensacional para um diretor comercial, para um diretor de novas parcerias. Esse tipo de busca era enorme. Tinha uma necessidade muito grande para esse perfil. Falei, maravilha, né? Vou arrumar as coisas aqui. Em 2020, 29 de fevereiro de 2020, eu pisei em Israel. 15 dias depois chegou o Covid. Hum. Então você imagina que todos aqueles planos que eu tinha feito para essa mudança para Israel foram, opa, peraí, para tudo por um ano e meio, porque as coisas mudaram. Então não adiantava, o Israel que tinha um nível de 5 mil, 10 mil pessoas desempregadas, passou de uma hora para outra para 1 milhão de desempregados com a pandemia. Então imagina eu que estava chegando, não falava hebraico, não tinha experiência em Israel, não tinha chance nenhuma de entrar no mercado de Israel. Mas, você sabe, eu sou um cara religioso, eu acredito muito nos caminhos de Deus. 2 meses depois, eu conheci, por indicações, um dos sócios do grupo Wave de Israel. Ele me chamou para conversar porque ele estava precisando de alguém para tocar o Brasil. Fomos lá, batemos um papo, 1 hora e meia, ele me adorou, pô, adorei você, quero te contratar, mas a primeira coisa que eu preciso fazer com você é te mandar para o Brasil. Não adianta você ficar aqui em Israel, eu preciso de alguém lá no Brasil. E os aeroportos estão fechados. Então eu não posso te contratar agora. Então fiquei lá eu quase um ano esperando abrir os aeroportos. Não consegui outros empregos, quer dizer, estava. Mas quando deu um ano, não deu outro. A secretária dele me ligou: olha, parece que daqui 2 semanas vai abrir o aeroporto. O Rafi quer falar com você. Rafi é o patrão. O Rafi quer falar com você. Você pode vir aqui? Opa, posso vir aí, claro. Fomos lá, batemos um papo, acertamos umas coisas. Falou, quando é que você pode começar? Falei, semana que vem eu posso estar no aeroporto. Ok, teu contrato tem data da semana que vem. Depois do intervalo, eu vou te contar um pouco como é que foi essa viagem e essas idas e vindas. Leon, fantástico. Assim cravamos o primeiro bloco, mas com muita vontade de continuar. Você que nos acompanha, fica aí. Logo voltamos com a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já! Olá, voltamos à edição de hoje do Repórter 360. Hoje conversando com o Roberto Leon, ele que é CEO da iWave Brasil. Leon, você está me devendo duas coisas. A primeira delas é a continuação do seu começo na iWave e depois você falou sobre muitas inovações, você selecionou algumas delas de Israel para compartilhar com o nosso público. Vamos lá. Bacana, Concluindo o seu cenário de entrada na iWave. Palavra é sua. bacana. Vamos lembrar que eu comecei na U-Wave em junho de 2021. Ainda estávamos na pandemia. E tinha um problema aqui na U-Wave no Brasil de gestão, porque o gestor que estava aqui estava muito distante lá de Israel. Então Israel não estava tendo informações corretas sobre o que estava acontecendo. Então na minha contratação, eles pediram, olha, você vai ser 2 semanas no Brasil, 2 semanas em Israel, 2 semanas no Brasil, 2 semanas em Israel. Então imagina, na época do Covid, eu viajando 2 semanas em Israel, 2 semanas no Brasil. Eu fazia 7 exames de Covid por semana. Os caras enfiavam swab no meu nariz toda semana, porque eu tinha que ir e voltar. Então era super cansativo. Eu peguei avião da Air France, aqueles de 300 pessoas, com 10 pessoas no avião. Então, quer dizer, é um momento muito interessante e muito desgastante. Mas foi muito bacana para conhecer a Wave do Brasil, entender qual era o momento dela, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, para poder fazer os próximos passos, que é o que a gente vai te contar daqui a pouquinho sobre para onde a gente foi com a Wave do Brasil.
Mas antes de falar da E-Wave do Brasil, vamos voltar para um pouco de tecnologia. Afinal, não quero ficar vendendo nossa empresa, quero mostrar como Israel é bacana na área de tecnologias diversas. E que é muito importante, a tecnologia de Israel não é voltada para a TI, não é voltada para a tecnologia por si só. Ela é sempre voltada para o negócio, ela é sempre voltada para alguma coisa de mercado. Então, o Waze, que é uma ferramenta tecnológica, ele é voltado para o trânsito. Não tem nada a ver com tecnologia TI, vamos dizer assim, mas é uma tecnologia. Eu separei algumas para você ter alguma noção de algumas das coisas que estão acontecendo em Israel. Tem uma startup chamada Abinah. Binah, ela desenvolveu um sistema que ela, com inteligência artificial e sensores, ela, no celular, no teu smartphone, ela consegue fazer uma verificação da sua saúde em 40 segundos com uma selfie. Você tira uma selfie, em 40 segundos ela te dá um diagnóstico básico de como está a sua saúde. Essa é a Binah. É Imagina isso, para você poder fazer um andamento. Se você percebe alguma coisa, você vai para o médico. É sensacional. Uma outra empresa, uma fintech, ela é uma área de tecnologia para mulheres, ela desenvolveu uma inteligência artificial para tratar endometriose. É uma doença difícil de diagnosticar e mapear. Ela é crônica e afeta 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Então, tem uma nova forma de você tratar. Outra, sacolas feitas com algas marinhas. Então, sacola plástica biodegradável feito com alga marinha. É uma outra desenvolvimento. Outra, essa eu acho sensacional. Eles desenvolveram uma tecnologia para uma startup israelense que ela transforma resíduo de PVC de volta em petróleo bruto. É um processo químico feito a baixas temperaturas. Imagina você poder reutilizar os PVCs e voltar a petróleo. Isso acabaria com o problema de aterros aí absurdamente. Outra, a última que eu separei para hoje, é reaproveitamento de plástico para geração de energia. Então, eles pegam resíduos plásticos e lixo orgânico e transformam em energia como eletricidade e hidrogênio. Eles utilizam um processo de pirólise e não me pergunta como é isso, porque eu não sei. Mas quando você está inserido nesse ecossistema, você começa a ver essas coisas e fala, cara, não é possível. Não tem que ser... Quem é da área de tecnologia não pode estar fora desse cenário. Você tem que estar nesse cenário. Eu não quero estar fora disso. Então foi isso um dos motivos que me fez lá atrás voltar e falar, pô, vou para Israel e tal. E aí, como é que conecta isso de volta para a E-Wave, né? Eu cheguei na E-Wave, a E-Wave aqui no Brasil, ela trabalhava muito com alocação de mão de obra. É o carro-chefe da empresa, a alocação de mão de obra. A gente é uma empresa de médio porte, a gente aloca aí na faixa de 300 pessoas em diversos clientes, e a gente trabalhava com diversas tecnologias. A gente era parceiro, IBM, Oracle, Red Hat, VMware, um monte de... E eu falei, cara, o que eu estou agregando nisso? Eu estou vindo com uma empresa de Israel, que tem as maiores tecnologias inovadoras, e eu virei vendedor de caixinha aqui no Brasil. O que eu agrego com isso? Quantos vendedores de caixinha tem no Brasil? Não faz sentido nenhum. Zero sentido. Falei, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer as empresas de Israel para cá. Então, eu fui lá, fui ver o grupo E-Wave, que tem uma empresa de setor imobiliário, por exemplo, que faz gestão de projetos residenciais e coworking. A gente gerencia alguns edifícios em coworking. A gente tem uma empresa de healthcare, que ela tem um RP todo para a área médica, com atendimento de clínicas, laboratórios, teleatendimento. Tem a Mobile, a empresa Mobile, que faz aplicativos, enfim. Mas ela tem 2 empresas muito interessantes na área de tecnologia. São tecnologias mundiais com inteligência artificial, se aplicam a quase qualquer empresa. E são 2 que a gente está trabalhando mais hoje em dia aqui. Uma é a ContiGuard, essa não vamos falar muito hoje, mas ela é uma empresa, ela é uma tecnologia que faz o controle e monitoramento de cargas em qualquer modal, no mar, rodoviário, aeroviário. O nosso maior cliente é um dos maiores portais marketplaces do mundo, na Europa. Economizamos já para eles milhões de dólares em perdas que eles tinham por roubo. Eu não posso divulgar o nome, mas
marketplace, um dos maiores do mundo, sabe que a gente tem uma floresta no Brasil que lembra muito o nome dessa empresa aí, é o nosso cliente, não falei nada. E, Desconfio de e quem desconfia. é, essa desconfia. É o nosso maior cliente. É uma ferramenta muito bacana, mas ela é muito focada em logística de empresas que fazem ou grande volume de transportes internamente ou grande volume de containers marítimos. Não vou falar dessa, não é o nosso foco hoje, porque a empresa que a gente está mais trabalhando é a Combox. Né? A Combox ela é uma empresa, uma das empresas do nosso grupo, e é uma plataforma multicanal de atendimento a clientes. Mas ela foi feita para atendimento a clientes, mas hoje ela serve para atendimento a funcionários, atendimento a fornecedores. É uma plataforma que envolve três, eu chamo de três pontas, né? Uma é a parte de inteligência artificial nos robôs. Isso você já vai ver muita gente falando, o nosso é um pouco mais avançado, mas no WhatsApp, ou no Telegram, ou no Instagram, no YouTube, a gente tem, por qualquer canal que o teu cliente entre, você consegue habilitar um robô com inteligência artificial, linguagem natural, baseado no chat GPT, é o chat GPT dentro da nossa plataforma, falando em linguagem natural. Qualquer cliente que eu faço demonstração, os caras ficam malucos, E porque eu faço na inclusive em frente deles. português, né, Leon? Inclusive Ela em é português. mais do que isso. A ferramenta ela é em português, mas mais do que isso. Eu tenho clientes multinacionais. Então a gente fez uma vez um teste para um cliente na frente dele. A gente colocou um documento em inglês, na base de conhecimento, e fizemos a pergunta em português. E a ferramenta respondeu em português, dentro do documento em inglês. Então, não só que ele é multilingual, mas ele traduz automaticamente também. Então, imagina, E por exemplo, essa alguns dos meus clientes são. demonstração Essa Pode falar. demonstração é possível, quem aqui nos acompanha, porque tem muito possível contratante que está acompanhando aqui o nosso programa, eles podem entrar pelo formulário de contato do site da Wave, pedir uma demonstração, conversar com a tua equipe comercial para entender a prática dessa solução, porque eu acho que quem enxerga algo assim vê muito valor, não é mesmo? Pois é. Para você ter uma noção de como a gente está investindo nisso, eu faço essas apresentações pessoalmente. Então, as reuniões que envolvem a apresentação dessa ferramenta, eu que faço. E eu só te falei a ponta do chatbot de atendimento. Depois disso, tem um canal de atendimento para o agente, para o atendente. Ou seja, se o robô não resolveu, cai para um atendente. E até aí eu tenho concorrentes no Brasil. Tem concorrentes no Brasil, não sei se estão bons com a gente, mas tem. Que tem um robô e que tem um atendimento bacana, tem concorrentes no Brasil. O que não tem é a terceira perna. A gente tem um hub de automação que sem código, no code. Então, os meus clientes são empresas de médio para grande porte, com as suas próprias equipes de TI, podem construir fluxos infindáveis, integrados com as suas ferramentas, integrados com o seu SAP, com o seu Salesforce, com o seu Zendesk, com o seu Dynamics, porque tudo isso é nativo para a gente. Então, isso é bacana de eu fazer uma apresentação. Então, se você tiver gente, clientes seus, espectadores seus, de médio e grande porte, que quiserem entender como é que funciona, como é que é bacana, como é que a gente pode melhorar. A gente tem mais de 300 clientes no mundo inteiro, a gente resolve mais de 100 milhões de conversas por ano no WhatsApp e SMS. Isso para dizer que a gente é uma empresa que, para o Brasil, ela é uma startup, mas mundialmente ela já é muito madura. Então eu vivo dizendo, se você quer um chatbot, tua empresa é pequena, média, só para mandar mensagem para o teu cliente, ou fazer uma urazinha lá no WhatsApp, aquele 3, 4, 5 opções, beleza, tem um monte de concorrente aí. Não, se você é uma grande corporação e quer pular para automatizar fluxos, eu dou um exemplo muito interessante. Você chegar de viagem, entrar no WhatsApp e falar: cheguei de viagem, por favor, cancele meu seguro viagem. Você fala isso no teu WhatsApp nessa voz. A inteligência artificial te reconhece como usuário, reconhece a tua policy e automaticamente responde: bem-vindo de volta, sua policy está cancelada. Acabou. Não teve URA, você não falou com ninguém. Ela reconheceu com inteligência artificial. Você está integrada com o sistema da empresa e consegue tomar uma decisão e uma ação em cima daquilo. E tudo isso sem codificação, com construção de flows. Então, quer dizer, explicar isso num bate-papo nosso aqui é muito difícil. Então, realmente, você tem razão. O melhor caminho é entrar no website da eWave. A gente deixa aí o link aí
com os meus contatos também no final, o meu nome, meu telefone, meu e-mail e o nosso site. Qualquer um pode entrar, perguntar para a gente como funciona, fazer uma demonstração, mostrar cases daquela vertical que a pessoa está perguntando. A gente tem cases da área de saúde, a gente tem cases da área de finanças, seguros, enfim. Essa ferramenta é muito bacana e é uma forma da gente trazer a Wave, que é uma empresa dessa Startup Nation, é uma empresa dessa nação empreendedora, criou essa ferramenta que já teve vários aportes de capitais, ainda não é unicórnio, mas quem sabe a gente chega lá. É uma forma de a gente trazer aqui para o Brasil um pouco de Israel para o nosso grupo. Espetacular, Leon. Você consegue trazer muito da questão da aplicação da tecnologia. Então, os exemplos que você trouxe, as bandeiras que você carrega hoje pela E-Wave e principalmente a energia da solução. Então, tá tudo aí compartilhado com o nosso público. Estejam à vontade para conversar com o Roberto Leon, como vocês viram. Ele é aquele CEO raiz que tem a mão na prática, ele faz a coisa acontecer, ele está à disposição e esse projeto Combox, como ele muito bem falou, ele faz questão de pessoalmente interagir aí com o público. Leon, a gente podia conversar muito mais, então quero que você saiba que esse é o primeiro de muitos episódios que tem contigo, porque é muita coisa para a gente levar ao nosso público. Saiba que estamos muito gratos pela sua visita e que as portas da casa estão sempre abertas aí para você e para as novidades, tanto de Israel quanto da E-Wave. Bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Espero a gente ver em algumas outras edições. E assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!